Nós estamos promovendo esse curso de multiplicadores da área de educação física adaptada, com o objetivo de que cada vez mais possamos estar incluindo as pessoas portadoras de necessidades especiais nas aulas de educação física que são dadas no país inteiro. O Ministério de Educação tem uma política de inclusão escolar e a gente precisa o Ministério está dando competência técnica para o sistema de ensino para receber esse aluno, atender esse aluno de forma mais adequada. Então, esse curso que nós estamos promovendo, ele vai provocar certamente uma mudança de atitude dos profissionais que não sabiam trabalhar com esse aluno e, ao invés de estar alijando as pessoas portadoras de necessidades especiais das aulas de educação física, terem a consciência de que isso é importante, trazerem esse aluno para serem recebidos ou praticarem educação física adaptada nas aulas normais curriculares. Detectado precocemente um problema no desenvolvimento, em grande parte dos casos, poderia ser sanado esse problema do desenvolvimento. Então, daí a importância do exame pré-natal, a importância, depois do nascimento, uma sequência, uma regularidade no controle da saúde e do desenvolvimento dessa criança. A atividade física, e em especial o esporte, não é uma estimulação essencialmente motora, ou exclusivamente motora. Vocês viram ali determinadas situações na tela, mostrando filmes de terror, por exemplo, em que são vivenciadas emoções. O esporte nos proporciona emoções também. Por exemplo, medo. Um exemplo de medo saltar sobre o cavalo, quem fez ginástica olímpica, né? Então você tem que superar aquele medo, se monta uma estratégia metodológica para dar condições motoras, emocionais, psicológicas, né? Para a gente conseguir fazer aquele salto. Então há uma preparação para aquilo. Então a atividade física trabalha também a questão emocional e não só a respiratória, motora, muscular e etc. Nas aulas de educação física, a gente pode considerar que exista um ambiente adequado para a gente trabalhar essa questão da afeição, então demonstrar afeto pelos outros colegas, interesse por eles, amor, aproximação, busca, carinho, mas também a questão da rejeição e do desinteresse, né? Então é de suma importância trabalhar isso também, porque isso, queira ou não, acontece. A situação mais complexa é exatamente a da rejeição. E nós lidamos isso no nosso dia a dia, e é de suma importância, então, para o nosso desenvolvimento emocional, para o nosso desenvolvimento afetivo, que a gente aprenda a lidar com esses sinais mais que claros de rejeição e tenhamos condições de lidar com isso numa boa, sem maiores traumas. E o que acontece é o seguinte: se por um lado a educação física proporciona essas situações, né, por outro lado, sistematicamente, exatamente aqueles com mais comprometimento no seu desenvolvimento, seja por uma deficiência visual, auditiva, mental, ou física, ou múltipla, frequentemente essas pessoas são dispensadas das aulas de educação física. Ou seja, elas deixam de receber essa estimulação para um desenvolvimento social, afetivo, motor, emocional, né? Então é o que mais precisa, exatamente o que fica de fora desse contexto de estimulação. Desenvolvimento afetivo. Então, desde pequenas, as crianças vão ver que uma recebe carinho, afeto, atenção, proteção, né? E a outra não.
não recebe afeto, não recebe carinho, não recebe proteção, e elas vão percebendo essas diferenças, né? E ao perceber essas diferenças, tipo assim, ninguém me elogia, ninguém me acaricia, ninguém me põe no colo, etc. E o outro lá, às vezes, entre irmãos, né? Então, como uma forma de defesa, aquela criança já evita de demonstrar afetividade e interesse por outras pessoas. Para evitar de ganhar um não, ela já se retrai. Na juventude e idade adulta, muitas vezes essa pessoa se nega uma relação afetiva para evitar de ganhar um não de alguém. Então, muitas vezes, a sexualidade dessa pessoa é negada por ela mesma, é negada pela família, à medida que ela tem uma deficiência, seja visual, mental, física, auditiva, etc. Tá? Então, esse desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento social pode ser seriamente comprometido na medida em que a família e a sociedade tratem de maneira diferenciada, em especial negativa, aquela pessoa por ela ser diferente dos outros. Diferença essa pode ser manifesta pela cor da pele, né? Pela estatura, pela incapacidade de enxergar, por exemplo, ou por ter uma deficiência física. A gente aprende a se aproximar mais de determinadas pessoas, a nos unirmos desde pequenininho e a preferirmos estarmos próximos ou a brincarmos com determinadas pessoas. E, por outro lado, a gente aprende também a diferenciar, por exemplo, a intenção das pessoas. Tipo, a pessoa se aproxima de mim ou de alguém e a gente aprende a discriminar o quanto essa pessoa quer chegar próximo da gente. Então, tipo, se ela quer chegar mais próximo do que eu quero, ou se ela quer chegar perto, mas com uma certa distância ainda. Tá? Então, esse processo de aprendizagem acontece também no nosso desenvolvimento afetivo. Então, a gente começa na relação afetiva com os nossos pais, os nossos irmãos, a empregada, vizinhos, parentes, e depois essa relação afetiva vai se consolidando também com colegas de sala, vizinhos, até que chega a puberdade, aí começa, de um modo geral, uma relação afetiva mais estruturada, mais diferenciada, de uma forma mais específica. Então é de suma importância que a família esteja alertada sobre isso, é de suma importância que nós, num contexto escolar, saibamos estimular de maneira adequada o desenvolvimento da afetividade dessas crianças, que pode se manifestar numa maior amizade entre os alunos, ou um relacionamento mais amigo, mais afetivo, mais próximo. Então são coisas que têm que ser aprendidas também. As fases do desenvolvimento dessa ligação afetiva, a primeira fase da pré-ligação, então nos primeiros 3 a 4 meses de vida, o bebê direciona o interesse dele por qualquer pessoa que se aproxime dele. Então ele não é capaz ainda de discriminar entre a pessoa que está mais ligada afetivamente a ele, a mãe, por exemplo, o pai, um irmão, do que uma outra pessoa qualquer que se aproxime. Então ele não é capaz de fazer essa diferenciação. Depois a gente tem a fase 2, uma ligação afetiva em processo. Então, a partir dos 3 aos 5 meses, a criança começa a distinguir aquelas pessoas com as quais ele tem mais contato, principalmente um contato mais afetivo. E ele demonstra essa ligação afetiva, por exemplo, sorrindo quando ele vê a pessoa. E é mais fácil ele aceitar o afeto, por exemplo, na hora que está chorando. Então, quando a gente coloca no colo essa criança e canta para ela, ou brinca com ela, e sorri para ela, e faz um carinho nela, ela já diferencia aquela pessoa que já tem uma ligação mais afetiva do que uma pessoa que ele tem menos ligação ou que ele não conhece. Fase 3, uma ligação afetiva definida, que ocorre lá pelos 6, 7 meses de idade,
e que ela já escolhe principalmente uma pessoa, geralmente aquela pessoa que ele tem o mais contato, né? Na realidade atual, a legislação dá ali a chance da mãe até os 6 meses para a amamentação permanecer num contato maior com o filho, não é isso? Então a legislação vem favorecer essa questão da relação afetiva. Mas poderia ser, antigamente tinha a ama de leite, né? Ou às vezes a empregada que está ali mais presente, ou uma tia, uma outra pessoa, irmã mais velha às vezes. E na fase 4 é a fase de ligações afetivas múltiplas. Então dos 6 meses até os 12 meses, até 1 ano de idade, a criança começa a ampliar aquelas relações afetivas, né? É um casal, supõe-se, estável financeiramente, estável emocionalmente no que se refere à relação afetiva dos dois, né? Que programaram ter um filho. É uma situação completamente diferente, porque às vezes você está afim em alguém para transar com ela, mas se pensar em casar com ela ou ter um filho com ela, de jeito nenhum, né? Mas, ou você está afim na pessoa, mas você não quer ter filho. Não é isso? E aí, de repente, pinta uma gravidez que não foi programada, e pior que isso, não era desejada, né? E vem, então, uma criança que não foi querida. Então, é lógico que se pode pensar, esperar, que aquela educação daquela criança vai ser muito diferenciada daquela outra que foi programada, que foi desejada, né? E um detalhe na história aí, é que as famílias nunca se preparam para ter um filho portador de deficiência. Muitas dessas crianças não recebem carinho, não recebem uma estimulação adequada desde a infância, porque não era o filho que eles queriam. Então, conturba todo o contexto familiar e essa criança não tem condições emocionais, sociais, motoras, né, de se desenvolver de maneira adequada. Então, é de suma importância que haja um suporte emocional para essa família, que haja uma orientação, não só médica, mas psicológica, pedagógica, né? Para que essa criança tenha condições sociais, afetivas, né? E de estimulação adequada para se desenvolver. O meio ambiente, por exemplo, poluição ambiental, ou então hábitos de vida, exemplo, drogas, né? Podem interferir nesse processo de desenvolvimento da criança, fazendo com que ela nasça portando uma deficiência. Então, aí da importância de cuidados ao longo da nossa vida, não só durante a gestação, né, após o nascimento e conosco também, né? Então, infelizmente, todos nós ainda estamos sujeitos a adquirir ou uma doença grave ou uma deficiência. Então, cuidado é imprescindível. Ficar em pé, andar, balbuciar, começar a falar, né? Então são sinais, são épocas. Você pode ter um desenvolvimento normal ou às vezes um atraso nisso, né? Mas eles esperam o desenvolvimento da criança. Então é de suma importância que ela tenha, desde o nascimento, de preferência antes, né? Mas desde o nascimento, um acompanhamento médico na sua evolução, para que, constatado um distúrbio nesse desenvolvimento, ela possa ser adequadamente estimulada. E aí vamos mencionar a questão que eles citaram ali, do equilíbrio, né? Então a gente tem 2 centros de equilíbrio, um no labirinto, no ouvido, e o outro no cerebelo, né? Então no cerebelo, principalmente lesões cerebrais e em forma de ataxia, por exemplo, em que a coordenação motora vai ficar comprometida e o equilíbrio também, né? Então esses sinais eles podem indicar que alguma coisa de anormal está acontecendo no desenvolvimento dessa criança e que faz necessário então um atendimento especializado ali. A educação física é um campo aberto e ótimo para trabalhar todas essas coisas, né? Então ele trabalha responsabilidade, solidariedade, ou uma qualificação para a pessoa ser capaz de conviver com outras pessoas de maneira mais harmônica, por exemplo, não sendo egoísta, não sendo narcisista, não é isso? Sendo mais tolerante, sabendo dividir as coisas com os outros, ao mesmo tempo aprendendo a
a lutar para defender os seus próprios interesses, os seus próprios direitos, ao mesmo tempo reconhecendo que às vezes a opinião do outro está mais abalizada, melhor fundamentada do que a da gente, eu tenho que aceitar isso, né? Então isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento. O desenvolvimento motor, então ele tem uma programação que obedece uma certa sequência. Por exemplo, engatinhar antes de andar, balbuciar antes de falar, né? Então o organismo vai se preparando para que lá para frente ele seja capaz de exercer determinadas funções com melhor competência. E outra, ele é continuado. Só que em alguns casos ele se interrompe mais precocemente, né? E em outros ele segue desenvolvendo. Então, por exemplo, alguém que tem um distúrbio de fala, ele começa a apresentar alguns sinais, por exemplo, de balbucio, mas não chega às vezes a articular uma palavra de maneira adequada ou não chega a pronunciar determinadas sílabas de maneira adequada. Então esse desenvolvimento pode ficar limitado. Ou então, no que se refere à cognição também, ele segue com um desenvolvimento cognitivo mais demorado, mais lento que outras crianças na mesma fase de desenvolvimento. Uns seguem se desenvolvendo e esse que começou mais lento também, se for uma síndrome de Down, por exemplo, ou se for uma paralisia cerebral que comprometeu a inteligência dele, então esse desenvolvimento da inteligência vai também se interromper mais precocemente. Ele tem um ambiente fraterno, amigo, com estímulos positivos, com incentivo para estudar, para trabalhar, para praticar esportes, você tem um nível de desenvolvimento. Por outro lado, se você tem um meio ambiente hostil à sua pessoa, ou um meio ambiente que a pessoa não recebe estímulos visuais, acústicos, né? Ou o hábito de leitura, por exemplo, está ausente dentro da família, então é lógico que esse desenvolvimento da pessoa pode ter um avanço maior ou ele pode ficar mais limitado. Então, esse meio social, esse clima ambiental, do ponto de vista emocional, né? E as estimulações que a pessoa recebe vão interferir nesse nosso desenvolvimento. No processo de desenvolvimento, a gente tem que considerar esse da individualização. Então, por exemplo, a autodeterminação do indivíduo, e aí, se a gente pensa em portador de deficiência, já fica complicado essa individualização por causa do seguinte: sistematicamente, as famílias começam a tomar as decisões pelos filhos, mesmo que eles sejam adultos. Então, se a gente imagina uma pessoa adulta, principalmente mulher, dentro da nossa cultura, que sofre um acidente grave, ou uma doença grave, que ela se torna portadora de deficiência, então normalmente a família começa a adotar uma conduta paternalista, superprotetora, né? Lidando com essa pessoa adulta como se ela fosse criança. Ok? Então esse processo de individualização ele tem que ser respeitado e tem que ser trabalhado na família e na criança desde pequena, para que ela seja capaz, dentro do possível, de ser capaz de tomar decisões por conta própria, ser capaz de se defender sozinha, ser capaz de ter uma coerência nas suas decisões e, dentro do possível, ser capaz também de ter uma fonte de renda, ter um grupo social e ter uma relação afetiva que não se restringe só a pai, mãe, irmãos, empregados, etc. Tá? Então, esse contexto todo de vida individual, ele tem que ser preservado, é um direito das pessoas, só que sistematicamente a gente vê que isso não é respeitado na nossa sociedade. Né? Então, se nega para um portador de deficiência o direito a uma vida afetiva, se nega o direito a um trabalho que lhe dê uma renda, se nega a essas pessoas um direito a um convívio social. Então, esse processo de individualização, ele pode estar seriamente comprometido na medida em que a sociedade não respeita esses direitos, na medida em que a sociedade não prepara essa pessoa como indivíduo capaz de viver na sociedade. E aí a educação física e esporte tem uma importância muito grande,
porque a educação física escolar e, na sequência, uma equipe esportiva passa a se constituir um grupo social de referência importante para essa pessoa portadora de deficiência, onde ela pode opinar, ela pode exteriorizar as suas angústias, as suas frustrações, né? em pessoas de mesma fase de desenvolvimento, com mesmos avanços e mesmas dificuldades, tá? Onde ela pode se realizar enquanto pessoa, se desenvolver. Então, a educação física serve como estímulo emocional, social, motor para a pessoa, né? E em que ela aprende também a lidar com conflitos de interesse, né? Situações em que eu quero ganhar, o outro também quer, e só um que vai ganhar, né? Como que eu lido com a vitória, como que eu lido com a derrota, etc. Ok? Então, esse meio da educação física, o meio do esporte, ele serve muito para trabalhar a individualização. E, principalmente quando a gente trabalha com um portador de deficiência, essa questão de uma certa independência, uma certa autonomia, são pontos fundamentais no nosso processo educacional. Exemplo, você tem lá crianças, jovens ou adultos com uma certa deficiência física, mas que lhe permitem a eles andar, né, ou com as próprias pernas, ou com bengala em cadeira de rodas. Por exemplo, a bola saiu da quadra. Então, nós temos que dar a eles condições de que eles mesmos vão lá sozinhos buscar a bola fora da quadra. Para quê? Para se desenvolverem tanto emocionalmente quanto fisicamente, uma condição de autonomia. A mesma coisa no que se refere à decisão, nós temos que ter uma abertura à decisão porque vai ser feito num contexto escolar, num contexto esportivo, para que eles aprendam a decidir. Não só ser capaz de tomar decisão, mas lutar por aquelas ideias. Base para motivação, três coisas. Norma de referência, nível de aspiração e atribuição de causa. Então, repetindo, norma de referência, nível de aspiração e atribuição de causa. O tipo de vida que a gente leva, ele está socialmente num nível melhor ou num nível pior? Né? O meu carro, ele é bom ou ele é ruim? Não é isso? Então são normas de referência. Então eu pego alguma coisa como referência e comparo o meu rendimento esportivo, ou na pintura, como ela citou ali, né? Ou para cantar, né? Ou o meu nível de relacionamento social, etc. Então, são normas de referência que a gente usa. Então, a nossa motivação depende de normas de referência. Então, por exemplo, um grande problema na análise da questão da motivação de portador de deficiência é que ele compara como norma de referência o antes da doença, é o antes. E dependendo da fase que a pessoa tiver, que ela emocionalmente está abalada com a história, então ela vai falar sempre assim: quando eu trabalhava na empresa X, principalmente quando ele foi mandado embora, está desempregado, quando eu era casado, essa norma de referência, para quem tem uma deficiência recente, uma doença, sempre ou tem uma separação afetiva, ou uma perda do ente querido, ou uma perda do emprego, né? Então essa norma de referência, normalmente, ela se refere ao antes, a um antes positivo. E enquanto a pessoa se mantiver presa àquele antes, na relação afetiva, no emprego, na saúde, a vida dela não vai caminhar, ela não vai ter motivação suficiente para seguir se desenvolvendo, tá? Saída para isso. A saída é estabelecer novas normas de referência. Por exemplo, o indivíduo estourou no juvenil, já não consegue render mais, ele passa para o master. Ele continua recebendo estímulos num outro grupo social. Aí você tem lá um grupo de terceira idade, você tem um grupo de pessoas que tiveram câncer de mama, que segue numa vida com uma proposta positiva, com uma expectativa positiva, com um estímulo positivo, social, emocional, afetivo, profissional. Tá? Então isso significa para mim o seguinte: eu tenho que estabelecer novas normas de referência. É de suma importância que se trabalhe o nível de aspiração
no portador de deficiência mental, principalmente na família dele, visual, auditiva, física, múltipla, etc. Tá? Para quê? Para que ele tenha uma aspiração de uma melhor qualidade de vida, um convívio social, um relacionamento afetivo, uma profissão num nível de maior valorização e chance de maior renda. Então é de fundamental importância que a gente trabalhe a questão do nível de aspiração. Então o que eu quero para mim em termos de salário, o que eu quero para mim em termos de qualidade de vida, o que eu quero para mim em termos de relacionamento social e vida afetiva. Bom, um outro princípio no desenvolvimento é da progressividade. Então ele não acontece de maneira abrupta, ele vai aos pouquinhos. Só que em algumas pessoas, num certo transcorrer, numa certa velocidade. Em outras pessoas, mais lentamente, principalmente se tratando de pessoas portadoras de deficiência. Então ele pode, numa certa fase específica, ter um menor desenvolvimento que outras pessoas. E esse desenvolvimento ele vai ter uma diferença de pessoa para pessoa. Então, se a gente pega só pessoas com deficiência mental, vai ser diferente o desenvolvimento de um para o outro. Se nós pegamos pessoas sem nenhuma deficiência, vai ter variações também de uma pessoa para outra pessoa. Na deficiência visual, auditiva, física, etc., então a gente vai encontrar diferenças, né, entre uns e outros. O princípio da continuidade, numas pessoas ele pode ter um processo de aceleração. Por exemplo, em especial se a gente olhar as estratégias educacionais e também a questão da legislação hoje. Então esse princípio aí da continuidade, ele pode ter uma aceleração se a gente pensar no bem dotado, no superdotado. Então aquele aluno superdotado, a legislação prevê isso, já, né? Em que ele pode ter encurtado o espaço que ele faz determinadas séries, determinados conteúdos, né, ter um processo de aceleração e partir já para estudos mais avançados. No desenvolvimento deles, o cognitivo está bastante avançado, mas o emocional e o social, eles são crianças, né? E físico também, né? Então é defasagem. Então agora você imagina o seguinte: a gente não tendo condições de dar essa aceleração no processo educacional, um aluno com 7, 8 anos na primeira, segunda série do ensino fundamental, sendo que ele teria condições de estar no ensino superior. Então, com uma chance enorme, né? Não só vai estar atrasando o desenvolvimento dessa criança, como vai estar, com uma chance enorme também vai perturbar todo o contexto daquela sala de aula. O princípio da especificidade. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que pensar, por um lado, no desenvolvimento global da pessoa, mas também de determinadas coisas específicas. E isso já fica ilustrado com o exemplo que eu dei agora mesmo, de que a pessoa, às vezes, tem uma deficiência visual, mas tem uma cognição preservada. Então, a gente vai ter que, especificamente, procurar desenvolver exatamente aquela função que está preservada, ok? Aí procuraríamos então fazer esse desenvolvimento específico. A fase na vida da gente que a gente está estável, por exemplo, vocês estavam de uma certa forma estáveis no trabalho de vocês, na cidade de vocês, aí houve uma alteração, mudaram de cidade, temporariamente estão aqui, mudou o ritmo de vida, né? Então, de uma hora para outra, vocês têm que ficar a semana inteira, o dia inteiro, sentado, prestando atenção em alguém falando, né? Não é isso? Então, muda totalmente o ritmo e pega vocês despreparados para essa função de voltar a ser alunos, voltar a ser estudante, né? Então, essa instabilidade, normalmente, ela pega uns mais despreparados que outros, uns se adaptam mais facilmente, outros têm mais dificuldade, e etc. O desenvolvimento abrange fases cíclicas, sendo cíclica, ela se repete, né? E repetitivas. Então, vocês estão num ciclo
está repetindo, que é o de aprendizagem. Então voltaram a trabalhar a questão cognição, ganho de aquisição de novos conhecimentos, etc. Né? Então ele se tornou cíclico e é interessante que essa repetição aconteça. Por exemplo, que a gente periodicamente volte a enfatizar a questão física, dando uma importância maior àquele fator, a espiritualidade também, a afetividade também, a vida social. Então nós vamos reciclar, né, atualizar aquelas vivências, aquelas experiências, aquela continuidade no nosso desenvolvimento naqueles aspectos. Sensório-motora, né, que vai do nascimento até aproximadamente os 2 anos, só que é o seguinte, a gente vai encontrar pessoas, às vezes em idade adulta, com deficiência mental, em que essa fase sensório-motora vai ser o máximo que ela vai atingir. Não vai progredir muito naquilo ali, não. Ok? Então, daí a importância da gente seguir estimulando as diversas percepções, né, no aspecto sensório-motor. Por exemplo, acuidade e discriminação visual, auditiva, da fala, né, motora, equilíbrio, coordenação motora, discriminação de formas, esquema corporal, lateralidade, etc, etc. Então, nessa fase, é de suma importância que se dê ênfase a isso, né? E independente da faixa etária. Então, tem comprometimento nisso, a gente vai dar sequência nessa estimulação. Outra etapa, pré-operatória, acompanhada aí uma linguagem oral, então uma verbalização muitíssimo melhor, e já sendo capaz de fazer representações e encenações. Então, ela é capaz de distinguir mais facilmente entre a fantasia e a realidade. Uma outra fase, uma outra etapa, melhor dizendo, é a operatório concreta. Para todos aqui, eu acredito que tenha sido uma dificuldade de entender de início o que era um conjunto vazio, né, quando a gente estudou matemática. Então, se era um conjunto, para a gente entender um monte de coisa, mas se ele é vazio, então ficava um negócio meio pirante, né? Não dava para entender muito bem aquilo ali. E aí a criança já é capaz de estabelecer determinadas associações de ideia. Tipo, se A mais B é igual a C, então C menos A é igual a B. Tá? Então ela já é capaz de estabelecer essas relações, concluindo determinadas coisas. Então parte de uma coisa e conclui uma segunda, até mesmo uma terceira lá mais complexa. Tá? Então isso implica não só numa certa condição cognitiva, mas também numa condição de desenvolvimento emocional. A sexualidade, primeiro, é um direito de todos nós, né? Isso, por um lado, é isso. Por outro lado, isso implica num lugar adequado e num momento também oportuno. Não é aqui dentro, por exemplo, agora, né? E a nossa sexualidade, ela está vinculada também ao nosso processo educacional. E educação, de uma certa forma, também é repressão, né? Então eu posso estar afim em alguém, então tem um jeito certo de eu chegar e falar para a pessoa que eu estou afim nela, né? De maneira nenhuma eu posso chegar para a pessoa e falar que estou afim de transar com ela, sem mais nem menos, né? Então é um processo educacional que ele nos tolhe. E exatamente esse processo educacional que tem que acontecer com essas crianças, mesmo que portadores, e especialmente por serem portadores de deficiência, porque fica mais difícil para elas discernirem, a gente viu nas fases aí, discernirem o certo, o errado e o limite, né? Então, até onde eu posso chegar perto da minha professora, não é isso? Então, eu posso chegar perto sim, mas eu tenho que manter uma certa distância também. E essa professora também, ela pode demonstrar afetividade, abraçando, fazendo um carinho, mas ela tem que mostrar também, em determinada hora, que uma certa distância tem que ser mantida, que um limite tem ali, né? E se a gente respeita como um direito desse aluno portador de deficiência mental o direito dele se masturbar, está tudo bem, mas não aqui, agora, nem no pátio, nem na sala de aula, né? Então, tem que ter um lugar adequado para aquilo, por exemplo, na sua casa, mas se você mora na escola, que seja o banheiro, um outro lugar qualquer, que tem que ter um lugar para a privacidade dele também, né? E é gostoso sim, né? Mas então tem um local,
tem a hora certa, né? E aqui não é a hora nem o local agora. Então são pontos que têm que ser repetidos, insistidos, né? E faz parte do processo educacional dessas pessoas. A dificuldade maior está em mudar como professor, porque a gente pode ser mal interpretado por uma sociedade que não está preparada para esse tipo de abordagem na escola ainda. Então é interessante reunir a escola, a direção da escola, os nossos colegas professores de outras áreas também, levantar a questão para que a gente coletivamente tome uma decisão então. Tipo, nós vamos passar por um processo de orientação dos alunos? Vamos. Como é que ela vai ser feita? Qual vai ser a estratégia? Qual vai ser o conteúdo? Quem que vai fazer? Bom, uma outra etapa seria então a operatório formal, mais ou menos início 12 a 13 anos. E sob o ponto de vista cognitivo, ela é a mais avançada, mas ela é a mais avançada considerando infância e juventude ali, ó, principalmente infância ali, ok? Porque imagine o seguinte, vamos pensar hoje na questão da informática. A gente vai encontrar crianças e jovens dando show de informática em doutores em ciências da computação. Não é isso? É uma realidade mundial hoje. Então é lógico que uma criança e um jovem, né, que tem aí especificamente uma capacidade voltada para a questão da informática, ela vai estar muitíssimo à frente disso aqui. Então, considerando essa fase de desenvolvimento. Ok? Então, essa fase operatória formal, até essa fase ela é o máximo. Bom, nós ficamos responsáveis, o professor Dittmann Zamuski e eu, Pedro Amélio de Souza, pela disciplina Aprendizagem e Desenvolvimento. E essa disciplina tinha por objetivo dar uma base teórica que poderia ser aplicada nas aulas de educação física adaptada, voltadas então para dar melhores condições que nossos alunos portadores de necessidades especiais, portadores de deficiências, pudessem ter estímulos adequados para o seu desenvolvimento e seu processo de aprendizagem.